Santa deve dispensar mais atletas até o início da próxima semana. Um abraço, boa noite, Carlos Miguel. Tudo bem com você, né, Mário? Tudo bem, tranquilo? Graças a Deus, tudo tranquilo, amigo. Tu ficasse muito nervoso hoje à tarde ou não? Nervoso eu? Por qual motivo eu estaria nervoso? Sorteio da Copa do Brasil? Não, tô fora, eu sou América. Pare com isso, deixa disso. América, não. Tô fora. Ô Miguel, Oi. ele falou no privado justamente que está preocupado, que vai ser eliminado. Não, calma, Mário. Primeiro deixa os confrontos acontecerem. O que eu falei, em primeiro lugar. O que eu disse é que nós pernambucanos seremos eliminados. Sim, mas especialmente o nosso Não, que conversa, rapaz, tô fora. Existe isso. Vamos falar do Santa Cruz. Olha, Mário, vamos falar do Santa, que é Série D do Campeonato Brasileiro, não está na Copa do Brasil esse ano, mas está no ano que vem, né? Santa Cruz garantiu vaga na Copa do Brasil 2026. O detalhe é o seguinte, o Santa hoje treinou em 2 períodos, pela manhã no CT e à tarde no Arruda, treinamento de portões fechados. O Santa deve sim, como você disse agora na manchete, dispensar mais atletas. Hoje ninguém saiu. O Arlen Menezes, bati um papo com ele agora há pouco, executivo de futebol do Santa Cruz, nessa apuração da reportagem da Transamérica, e ele garantiu que hoje ninguém sai. Mas, nos próximos dias, deve sim alguém ser desligado do clube, até porque a reformulação continua, né? Essa reformulação ela começou desde ainda a era do Eita Machuli, e agora com o Marcelo Cabo, que disse aqui mesmo na Transamérica que quer trabalhar com elenco enxuto, de no máximo 30 atletas. Então está dispensando alguns, está trazendo outros. Hoje não fechou nenhuma contratação de forma oficial, né? Ou seja, não anunciou, mas está em busca ainda do lateral esquerdo e também de um meia, um camisa 10. O Santa não avançou nessas negociações hoje, inclusive nenhuma evolução em relação ao lateral esquerdo Vitinho. E para quem não lembra, ontem já trazíamos a informação que o Santa fez uma proposta ao Vitinho, que é um lateral esquerdo de 23 anos e que está no CRB desde o ano passado. Ele vem de lesão, tá? O ano passado ele ficou praticamente quase a temporada toda fora de combate, por conta dessa lesão no ligamento cruzado anterior do joelho. Ficou parte do ano passado de fora. Esse ano ele voltou a jogar 19 partidas e não chegou a fazer gol. É um lateral esquerdo veloz, tem velocidade, também apoia na marcação quando necessário, e já passou pelo Sampaio Corrêa em 2023, inclusive chamou até a atenção que em 2023 ele fez 43 partidas com a camisa do Sampaio. Então, esse cara realmente era titular por lá. No Ipiranga, no Rio Grande do Sul, em 2022, 22 jogos, começou na base do Paraná, depois foi para a base do Grêmio, e aí rodou alguns clubes até chegar no CRB, onde está lá e não está sendo aproveitado. Então, Santa fez essa proposta de empréstimo, não houve evolução no dia de hoje, mas ainda não desistiu do jogador. Se o atleta não está sendo aproveitado, a tendência é que as partes conversem, que os clubes possam se entender e que ele possa vestir a camisa do Santa Cruz, não é, Diego? É aquela coisa, Mário, de você chegar a um denominador comum. Até agora isso não aconteceu. Mas sobre o lateral que o Santa Cruz está querendo buscar, né, até com uma certa urgência, porque o Totti está machucado, chegou o Yuri Ferraz também para poder ser mais uma opção, mas o time precisa de mais um jogador para a posição para poder ter uma reposição adequada para a Série D. Agora tem uma questão, o lado direito é uma coisa, e o lado esquerdo, como é que vai ficar? Também tem que ter esse preenchimento. É uma grande interrogação. Miguel, hoje no momento, você tem aí anotado, se não tiver pode pegar depois, quantos jogadores o Santa Cruz tem no elenco, porque você falou agora há pouco que o Marcelo Cabo quer trabalhar o quê? Com 30, não é isso? Mário, eu fiz uma contagem até com o Carlos Eduardo na semana passada, sem contabilizar o William Júnior e sem contabilizar o Giovani Soares, né, que foram anunciados recentemente. Santa estava com 32. Certo. E aí tinha saído o Jonathan Ribeiro, tinha caído o número para 31. Mas chegaram os dois atletas, né, o William Júnior e o Giovani. Então, voltamos aí a 33. Estou fazendo uma conta de cabeça, tá, torcedor? Se eu tiver equivocado nas contas, me perdoe, mas era o número que eu tinha contando com o elenco atual, os jogadores que são da base, que estão no time profissional, contando também com quem está no DM, né, que é o caso do Totti, inclusive com lesão no joelho. O Matheus Melo estava se recuperando daquela lesão no abdômen. Então, Santa está com um número elevado ainda de atletas.
Então vai ter que reduzir um pouquinho mais, viu, Diego? Então, meu amigo, mais jogadores serão dispensados. Até na entrevista que o Marcelo Cabo deu para o hashtag da Bola na segunda, ele deixou bem claro que gosta de trabalhar com elencos enxutos, né? Consegue trabalhar com 26, 28, 30 para ele no máximo. E nesse processo de reformulação é muito normal, é até natural algumas peças deixarem o clube e outras novas chegar para poder melhorar a parte técnica do time, o potencial técnico do time. E sobre a possível vinda do Vitinho, o Vitinho que não teve tanta oportunidade assim no CRB, né? Ele está ficando relegado lá no comando do comando do treinador. O Vitinho seria uma boa, um jogador jovem, 23 anos, também pode fazer a meia esquerda, e o Arlen Menezes deixou bem claro que tem mais alguns nomes, ele já contando com o Vitinho, né? Enquanto não tiver essa resposta, mas ele ainda acredita que o Vitinho possa aceitar essa proposta, né, que foi feita de empréstimo e assim ele agregar. Agora, o limite, segundo o Marcelo Cabo, que ele deixou bem claro, é entre 28 e 30 jogadores estourando. O Santa Cruz tem que correr atrás disso. Se for 30, tem 3 a mais. Se for 28, já aumenta para 5. Então, aí o negócio aperta mais ainda. Até você falava no Arley ontem, Miguel, ele também está preocupado porque não sabe se vai seguir com a SAF no comando aí da parte do futebol do Santa, é isso mesmo? Pois não, como é, Mário? O Arley Menezes não sabe se vai seguir com a SAF no comando do futebol do Santa? Sim. É verdade, Mário. A SAF, os dirigentes da futura SAF do Santa não conversaram ainda com o Arley Menezes. Quem está muito à frente, né, é o Márcio Cadá, juntamente com o Vinícius Diniz, mas existem outros 3 investidores que aparecem pouco, inclusive. Agora, vai haver uma conversa, né? Quando o Santa oficializar a SAF, eles vão conversar com o Arley Menezes. O Arley está tratando, inclusive, dessas contratações que estão vindo via SAF, ou seja, há um estreitamento já da relação dele como executivo de futebol com os dirigentes, né, que estão indicando esses atletas, até porque esses jogadores que estão chegando, todos eles são da Cobra Coral Participação SA. Então, a conversa oficial não houve, mas eu acredito que eles devam precisar de um executivo de futebol. E o próprio Arley, que está se mostrando bem solícito, inclusive, para o Santa, para a imprensa, no relacionamento com a imprensa, não foge das perguntas, responde tudo na lata, o que é sim é sim, o que é não, não nega, não esconde o jogo, como a gente costuma dizer. Eu acredito que o Arley possa até ficar, mas eu não posso cravar porque eu não tenho aqui a informação vinda dos futuros dirigentes da SAF, né? Eles condenaram o CT, pediram a cabeça do Itamar Schulli. Então, não se sabe ainda se eles vão realmente continuar com o executivo de futebol, que é um funcionário do clube. Diferente da situação, por exemplo, do Diego Hidalgo, do Saulo, do Alan Araújo, porque esses são diretores de futebol estatutários. Ou seja, eles não são remunerados, e aí, quando a SAF assumir, eles se retiram, a não ser que algum deles, ou todos, ou nenhum, possa participar dessa gestão do Santa quando virar SAF. Eu, sinceramente, Diego Eduardo, sobre o Arley Menezes, me surpreendo até hoje com a indicação dele para vir para cá, para o futebol pernambucano, como executivo de futebol. Na minha opinião, o trabalho dele é um trabalho bom, entendeu? Eu não o dispensaria. Mas aí na questão da SAF, aí é que, como o Miguel falou agora há pouco, as coisas podem mudar. Mas a nota para mim dele, como executivo de futebol, tá acima dos 8, viu, Diego? Posso colocar ele dentro da média também, Mário. Para mim, o Arley vem trabalhando muito. Para mim, vem surpreendendo, né? Até porque ele passou um período como vice-presidente do Goiás, né? Ele até teve muitas críticas lá durante a gestão dele no Clube Esmeraldino. Mas o Santa, ele vem fazendo, sim, um trabalho bom. Para mim, um trabalho satisfatório. Agora, sobre essa parte da SAF que o Miguel trouxe, lembra muito aquela coisa. Você tem um órgão estatal, aí chega uma empresa privada para fazer uma concessão. Em troca, ele pega parte do serviço, né, para poder fazer uma terceirização, mas para melhorar o produto. É mais ou menos assim que acontece no Santa Cruz, né? O Santa Cruz tem esses investidores para uma futura SAF, né? A SAF que está encaminhada nesse processo ainda de documentos, e quando ela for implantada, fica a incerteza de se vão manter toda a estrutura administrativa atual do clube ou se vão ter mais alterações, porque você lembrou bem, o Itamar Schulli foi uma dessas peças que foram dispensadas. Está havendo também essa reformulação do clube.
E também o Miguel lembrou um ponto interessante. Existem dirigentes que não são remunerados, que são abastados, que trabalham em prol do clube. Será que a nova administração vai concordar com isso? Vai querer também mexer nessas peças que são identificadas com o clube? Também tem que ver essa questão para que o time não se descaracterize por completo. Porque eu concordo quanto à modernização do modelo de gestão. Isso aí eu concordo totalmente. Agora tem que ver como é que as coisas vão tocar, se vai ser totalmente sob a nova administração ou se vai ter que ter uma gestão mista entre pessoas ligadas ao clube e pessoas apenas ligadas à SAF. Santa não encontrou adversário para jogo nesse final de semana. Também, Miguel, já tem a Série A rolando. A B agora vai começar a C. Vai ter que recorrer a times da Série D, não vai não, Miguel? Ô Mário, tá com dificuldade realmente o Santa de encontrar esse adversário. E o detalhe, Arley Menezes conversou comigo agora há pouco fora do ar e eu questionava ele sobre isso. Encontrou o adversário para um jogo treino, pelo menos, para um amistoso. Amistoso, esqueçam. Estou praticamente cravando que não haverá, pelo seguinte, não tem tempo hábil, amanhã já é quinta, para acionar a arbitragem, acionar a confecção de check-in para o ingresso do torcedor. O staff do Santa precisa preparar o estádio, não é uma coisa simples. Então não acredito que tenhamos amistoso. Jogo treino, aí é até mais fácil. Porque o time vem para cá, fecha ali no CT ou fecha no Arruda mesmo, faz aquelas movimentações, bota o padrão vermelho contra o padrão branco, sem juiz, os dois técnicos apitam, aí dá até para paralisar a jogada, treinar mais um fundamento para as duas equipes, enfim. É mais fácil um jogo treino. Ainda assim, o Santa está encontrando dificuldades. Por quê? A Série C já começa neste fim de semana. Os clubes estão se preparando para a Série D, a não ser que haja um combinado, um selecionado aqui mesmo de Pernambuco, com ex-atletas ou atletas que normalmente flutuam em clubes intermediários, para fazer esse jogo treino, essa movimentação. Eu lembrei do Cobreloa. Te lembra do Cobreloa, Mário? Lembro, rapaz, lembro sim. O Barcelona do Jordão. Isso. Sete Esportivo do Pena. Pronto. Sete Esportivo do Pina. Se for clubes assim, tudo bem. Agora, logicamente, que não seria um parâmetro, né, para Série D. Então, o Arley me falou agora há pouco que é possível que eles treinem entre eles. Ou seja, chama o Sub-20 e aí faz um jogo treino. Até porque o Sub-20 vai precisar se movimentar no segundo semestre, né? Vem aí os campeonatos estaduais, e Copa Pernambuco, enfim, nesse segundo semestre. Então, o Santa vai utilizar os próprios jogadores, tanto Sub-20 quanto os profissionais, para fazer essa movimentação.